Boa tarde a todos. Vamos iniciar a audiência pública da avaliação e cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. O convite para a audiência pública foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 10/2/2022, publicado na rede social no dia 14/2/2022 e publicado no site municipal de Jumirim no dia 14/2/2022. A audiência pública traz a transparência da gestão fiscal. No parágrafo do artigo 48, a transparência será assegurada também mediante incentivo e participação da população em realização de audiência pública. É uma das formas de participação de controle popular da administração pública. Ela propicia ao cidadão troca de informação com o administrador, exercendo a sua cidadania. Então, essa é a importância da audiência pública. Ela exerce a troca de informação entre o munícipe e o administrador. Na Lei da Responsabilidade Fiscal, no artigo 9, no parágrafo 4, até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiências públicas na comissão referida no artigo 1, no inciso 1 do artigo 166 da Constituição Federal ou equivalente às casas legislativas estaduais e municipais. O instrumento de planejamento, PPA, LDO e LOA, são os três instrumentos de planejamento. O PPA planeja, a LDO orienta e a LOA executa. Essas são as políticas públicas e programas de governos. O balanço orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Regulamentado pela Lei 4.320/64, o balanço orçamentário é a demonstração contábil pública que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas, as fixadas e executadas. Então, no balanço, ele vai trazer as receitas previstas, as que realmente realizou e as que realmente fixadas. O planejamento, o que foi planejado para 4 anos através do PPA, deverá ser cumprido passo a passo, ano a ano, através da lei orçamentária LOA. Ou seja, o PPA deve estar coordenado e integrado em si. Uma vez que a Constituição estabelece em seu artigo 167, inciso 1, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou seja, sem lei que autorize a sua exclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, nenhum projeto pode ser executado se não tiver lei que autorize esse projeto. Assim como foi planejado para os 4 anos o PPA, será colocado em prática anualmente através da LOA, sendo acompanhado através de audiências de metas. Priorização de programas. Ao longo dessa apresentação, procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros da tabela da Lei da Responsabilidade Fiscal, LRF. Equilíbrio entre as receitas e a despesa. O equilíbrio econômico sobre o princípio do orçamentário. Então, tem que ter o orçamentário, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que prever se realmente o que a gente orçou tem receita. Então, é equilíbrio econômico com orçamentário, equilíbrio orçamentário. Riscos orçamentários. Quais são os riscos orçamentários após fazer um orçamento? Possibilidade de algumas receitas previstas na LOA não serem realizadas, necessidade de execução de despesas fixada na LOA ou orçada a menor, riscos de dívida, variação da taxa de juros e câmbios em títulos vencendo, passivos contingentes que representam dívida cuja existência depende de fatores imprescindíveis, exemplos, resultados de julgamento de processos judiciais, passivos trabalhistas, que são os famosos precatórios. Receitas previstas versus arrecadada até 31 de dezembro de 2021. Quando eu falo de audiência pública de metas, a gente fala das metas do município, incluindo prefeitura, câmara e fundo municipal. O total das receitas previstas, receitas correntes, deduzindo do
Fundeb até o terceiro quadrimestre de 2021 foi de 26.755.316,36. O total das receitas intras foram de 714.515,81. E o total das nossas receitas de capital foi 973.764,05. Comparando as receitas arrecadadas com a projeção quadrimestral, demonstra-se um excesso de arrecadação na ordem de 3.805.316,36. Por que excesso de arrecadação? Comparando o que eu projetei com o que eu recebi, realmente recebi, eu tive um recebimento a maior de 3.805.316,36, um excesso de arrecadação orçamentário. Excesso de arrecadação é um saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação previstas com a realizada, considerando ainda a tendência de exercício. Excesso de arrecadação pode ser utilizado como fonte de recursos para créditos adicionais. O resultado de arrecadação permite que no terceiro quadrimestre de 2021 permite confirmar o atingimento de metas no terceiro quadrimestre de 2021 sobre as receitas, pois o previsto, o arrecadado foi maior do que o previsto. Despesas correntes das despesas previstas e liquidadas a 31/12/2022. As despesas correntes em caráter continuado governamental atingiram 22.125.616,71. Considerando as despesas liquidadas, houve um superávit orçamentário de 4.853.391,22. Considerando as despesas empenhadas, houve um superávit de 4.629, 699,65. Receita, 30.234.772,57, menos a dedução do Fundeb, que é 3.479.456,21, deu um total de receita corrente líquida de 26.755.316,36, receita corrente líquida. Despesas totais líquidas, 21.901.925,14, um equilíbrio econômico de 4.853.391,22. Por quê? Minha receita foi maior do que minhas despesas. Então, houve um superávit de 4.853.391,22. Receita total líquida, 26.755.316,36. Despesa total empenhada, 22.125.616,71. Indicador equilíbrio, 4.629.699,65. Então, aqui eu apresento o superávit através do empenhado, que realmente eu empenhei e teve restos a pagar em 2022, e aqui eu apresento o superávit do que realmente foi executado, liquidado dentro de 2021. Balanço financeiro, receita e execução orçamentária. Aqui eu vou apresentar somente a informação individual prefeitura. A Lei Municipal número 799, de 28/10/2020, que aprovou o orçamento, estimou e fixou a despesa municipal de Jumirim de 21.290.000. As operações orçamentárias das receitas arrecadadas por fonte alcançaram no exercício uma cifra de 24.620.387,83, assim distribuídas: Tesouro, Estadual e Federal. Receitas previstas, 13.874.600. Receitas arrecadadas, 18.283.828,08. Estadual, receita prevista, 3.289.200. Receita arrecadada, 4.185.744,02. Federal, receita prevista, 853. Receita arrecadada, 1.177.051,68. Receita prevista, 17.976,800. Receitas arrecadadas, 24.620.387,83. Em relação às fontes de recursos 1, 2 e 5, constamos tendências positivas de excesso de entrada, uma vez que a arrecadação está além nas três fontes. Das metades da previsão, apenas segue a recomendação no sentido de cautela, que há de ser tomada nos créditos adicionais abertos por tendência de excesso de arrecadação. Caso reste frustrada a tendência positiva, o contingenciamento se dá sem cumprimento. Caso eu não recebesse se eu não fosse receber o que eu realmente previ, qual era o método que a gente tinha que optar? Pelo contingenciamento, né?
Despesas. As operações orçamentárias das despesas realizadas por função de governo somaram 20.035.317,70, que assim foram distribuídas. Receitas arrecadadas 24.620.387,83. Despesas empenhadas 20.035.317,70. Transferência para a Câmara Municipal 884.588,83. Resultado orçamentário, 3.700.485,80. Relação das receitas arrecadadas versus as despesas empenhadas. Tá? Aqui eu demonstro o Tesouro Estadual e Federal, tá? As despesas atualizadas, as despesas empenhadas e as despesas liquidadas e o resultado orçamentário sobre cada uma fonte. 26.974.543,70, que foi a dotação atualizada. Eu fiz uma previsão de despesa, mas eu atualizei essa previsão de despesa, mas o real empenhado foi 20.919.902,03. O realmente liquidado foi 20.697.170,38 e o resultado orçamentário do empenhado foi 3.700.485,80. Do liquidado, 3.923.217,45. A tabela 2 demonstra que a gestão orçamentária, confrontando as despesas empenhadas e liquidadas em relação à receita efetivamente arrecadada. Da presente análise, é possível verificar que houve, por exemplo, economia orçamentária, superávit ou déficit orçamentário, e o nível de realização de despesas por fonte de recurso. Economia orçamentária é a diferença positiva entre a despesa autorizada e a despesa compromissada empenhada. Daí, denota-se que houve economia nas dotações financiadas pelas fontes 1, 2 e 5. Saldo inicial. Houve uma disponibilidade de caixa que foram mantidos nos resultados orçamentários. O saldo inicial do caixa em 1/1/2021, que é o superávit financeiro de 2020, foi de 8.881.731,29. As receitas orçamentárias foram 24.620.387,83. As receitas extra-orçamentárias foi de 2.098.371,90. A soma foi de 35.600.491,02. As despesas orçamentárias pagas em 2021 foi 19.693.456,09. As transferências financeiras concedidas à Câmara foi 999.999,96. As despesas extra-orçamentárias foi de 2.131.024,67. A soma do meu banco, 22.824.480,72. 35 menos 22, que é o meu saldo que ficou em banco de 12.389.886,03. Então, o saldo disponível em 31/12/2021 foi de 12.776.010,30. Créditos a receber 124,97, restos a pagar 341.857,61, extras a pagar 44.391,63, superávit financeiro de 12.389.886,03. Fonte de recurso, Tesouro, 9.667.610,78. Estado, 534.345,03. Federal, 1.731.379,34, emenda parlamentar 51.616,01 e recursos extra-orçamentários 404.961,87. 12.389.886,03. Aqui eu trago para vocês uma projeção da receita de 2019 com 2020 para demonstrar o quanto que eu tive de aumento. Em 2019, o realmente arrecadado foi 18.666.666,12. Em 2020, foi projetado um orçamento para 2019, 19.800.000. A gente já arrecadou em 2020, 20.338.512,58, que teve um aumento de 8,96. De 2020 para 2021, de 2019 para 2020, achamos que ia ter uma queda na arrecadação devido ao Covid, né?
Mas a gente viu aí que teve um aumento na arrecadação, 8,96. De 2020 para 2021, foi a mesma, tivemos o mesmo pensamento, devido ao Covid, a economia está parada, tal. Nossa, vamos receber a menos. Pelo contrário, de 2020 para 2021, teve um acréscimo de 21,05. Então, o nosso aumento foi de 21,5. Eu arrecadei em 2020 20.338.512,58. E em 2021, 24.620.387,83. 21,5% a mais do que 2020. Então, não houve frustração de receita no município de Jumirim perante a pandemia. Muito pelo contrário, aumentou a nossa receita. Saldo disponível aqui, eu já passei do caixa. Despesa de pessoal, receita corrente líquida, 23.646.623,78. Despesa com o pessoal, 9.139.358,59. Despesa de pessoal, 38,65. Quanto mais a minha receita sobe e minha despesa cai, mais diminui o meu índice com a despesa de pessoal. Como em 2020 não teve reajuste devido à lei federal, e a minha receita teve um acréscimo de 22,5, a tendência é que minha despesa de pessoal diminua, né? LRF repartiu 60% entre os poderes estatais, município 54% para o executivo, 6% para o legislativo, calculado pela receita corrente líquida. Esses são os índices que a gente tem que ter dentro da despesa com o pessoal. O município tem que chegar até 54% e o legislativo 6%. Nesse caso, a gente está com 38,65. Limite constitucional da saúde. A tabela demonstra que foi empenhado na saúde 4.725.96, a receita de transferência de imposto foi 19.382.994,81, que deu um percentual aplicado no empenhado de 20,65. O liquidado, 3.980.665,61, que deu um total de 20,54. O pago, 3.971.183,13, que deu 20,49. Com base nas despesas liquidadas, o município apresenta um percentual favorável, tanto no liquidado, no empenhado e no pago, porque o nosso limite constitucional seria 15%, mas tanto no empenhado, no liquidado e no pago, a gente está acima dos 15%. Limite constitucional da educação. As receitas de transferência foi 20.264.066. A aplicação mínima deveria ser 25, que é 5.066.125,50. O empenhado foi 6.122.041,66, que deu 30,16. O liquidado foi 6.037.612,85, que o percentual foi de 29,79, e o pago foi de 6.024.29,97, que foi 29,72. Da análise também pelo município, a gente aplicou tanto no empenhado, no liquidado e no pago dentro da educação, porque a aplicação era 25, aplicamos acima de 25. Aplicação do Fundeb. As receitas e transferências do Fundeb da aplicação financeira são 3.385.949,26. A aplicação mínima no 70% deveria ser 2.370.164,48. A aplicação mínima de 3.216.651,80. Empenhado no magistério 70% foi 2.373.589,85. Atingimos 70,10. No liquidado, 2.373.589,85, 70,10. E no pago, 2.367.316,68, 69,92. No 30%, 1.112.359,41, 29,20. O total foi 3.385.949,26, atingimos 100% dentro do Fundeb.
As despesas empenhadas da abordagem, nota-se que o total de despesas empenhadas ocorreu no mesmo patamar que os recursos arrecadados. Então, eu empenhei o total do que eu recebi, empenhei 100%. Não paguei 100%, mas empenhei e liquidei 100%. Mas ficou o INSS, que a gente tem que pagar até dia 20, né, do mês subsequente, que foi deixado em restos a pagar e que foi pago dentro do mês de janeiro de 2022. No que tange a aplicação da remuneração profissional do magistério de 70%, verifica-se que restou atendido o cumprimento do artigo 22 do mencionado dispositivo. Fundeb, aqui eu trago um comparativo do Fundeb de 2020 para 2021. Houve que a gente estava num ano de pandemia, 2021, um ano que as escolas ficou difícil o trabalho escolar, trabalhamos remoto, transporte já não estava funcionando integralmente, nem todos os serviços da escola a gente conseguiu fazer funcionar 100% em 2021 devido à pandemia. Então, o entendimento era que a gente ia ter um repasse menor, porque com a pandemia a gente ia diminuir a arrecadação. Mas em 2020, 2.755.127 a gente recebeu no total do Fundeb, e em 2021, 3.390.493,94, 23,06. E obrigatoriamente, o município tem que gastar o Fundeb. A gente tem que atingir os 70% e atingir os 30%. Tem um percentual que dá para a gente reprogramar para o próximo ano, porém, assim, ficou difícil, mas a gente conseguiu atingir dentro dos 70% e contemplar os 30%, e conseguimos, mesmo com pandemia, com tudo, a gente conseguiu atingir os limites disponíveis dentro do Fundeb. Os resultados de arrecadação permitem, no parecer final, o resultado de arrecadação permite confirmar atingimento de metas do terceiro quadrimestre de 2021, porque as nossas receitas e a nossa despesa, a gente conseguiu, a receita prevista foi a maior do que a arrecadada, foi a maior do que a prevista, e as nossas despesas empenhadas e pagas foi menor do que a nossa receita arrecadada. Então, houve um superávit, não houve um déficit nem orçamentário, nem financeiro, porque também do financeiro, as minhas despesas previstas também foi menor do que as minhas despesas empenhadas. Então, não tive déficit nem orçamentário e nem empenhado. Os resultados obtidos no governo requisitam cumprimento da Lei da Responsabilidade Fiscal. Quais são eles? O limite na educação, o limite na saúde e o limite do Fundeb, que a gente aplicou tanto na educação, saúde e Fundeb. E dívida consolidada líquida, a gente não tem dívida, né? Então, o limite consolidado da nossa dívida é 0. Muito obrigada a todos. Damos por encerrado a audiência pública. Muito obrigada a todos. Vamos encerrar por aqui a audiência pública. Qualquer dúvida, tem um e-mail no convite. Pode passar as perguntas através do e-mail. Estamos à disposição. Muito obrigada.